Estratégia 4. Controlar as finanças. Capítulo 7. Como alcançar a liberdade financeira? O dinheiro é um tópico emocional e a maioria de nós tem sentimentos ambivalentes sobre o assunto. Por um lado, queremos a segurança e o conforto que ele pode trazer. Por outro lado, tememos que o sucesso financeiro vá, de alguma forma, corromper nossa ética. Certamente a televisão e o cinema têm parte nisso, ao caracterizar as pessoas ricas como ardilosas e más. Quando foi a última vez que você viu um programa que retratasse uma pessoa rica como um bom sujeito? Em círculos religiosos, vê-se com frequência a Bíblia citada erroneamente por pessoas bem intencionadas. Em vez de o amor pelo dinheiro é a raiz de todo mal, algumas pessoas dizem o dinheiro é a raiz de todo mal. Obviamente, é a citação completa da Bíblia que é correta. Se você fizer do dinheiro seu amor e se buscar a riqueza, excluindo ou sacrificando outros valores, você perderá, não ganhará. Entretanto, vamos analisar essa pergunta. Se você pudesse se sair melhor, você não deveria? Dentro do prazo que você colocou para trabalhar proveitosamente, você não deveria tentar realizar o máximo que pudesse? Acredito que as maiores satisfações da vida vêm para aqueles que nos têm o hábito de fazer o melhor com o que tem. Na realidade, fazer menos do que o nosso máximo tem uma maneira de pesar em nosso espírito. Nós, seres humanos, parecemos ser criaturas de iniciativa. Somos desafiados pelas estações. Vemos o solo, o sol, a chuva, a semente e sentimos que eles nos instigam a aproveitar deles. É como se a vida e a natureza estivessem nos dizendo: você tem um gênio para fazer de nós algo singular? Somos a matéria bruta. E que coisas esplêndidas você pode criar enquanto está aqui? Você e eu, como criaturas de iniciativa, não devemos relutar em nos dedicarmos. A alta produtividade, a utilização total dos nossos talentos, ao total desenvolvimento de nossos potenciais em todas as áreas de nossa vida, inclusive a área da criação de riqueza. Essa é a essência da vida. As pessoas sofisticadas sabem que não é a quantia que importa. O que importa realmente é fazer tudo o que podemos fazer com as habilidades concedidas por Deus. Este último pensamento, fazer tudo o que podemos com o que temos, é a essência de um livro especial chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. É um pequeno livro que pode ser lido de uma só vez, mas que cobre o essencial. Eu o denomino o antepasto para a dissertação completa sobre a independência financeira e o recomendo a você. Nossas ações e aquisições dizem muito sobre nós. Elas revelam nossa filosofia de vida, atitude, conhecimentos e pensamentos, até mesmo nosso caráter. Como o exterior sempre reflete o interior, elas oferecem um comentário contínuo sobre nossa capacidade de ponderar e perceber. Há até uma frase que diz: aquilo que se faz, fala tão alto que não dá para ouvir o que se diz. Não há nada como escapar, tudo é sintomático de algo. Ou é sintomático de algo bom, ou é sintomático de algo ruim. Por isso, não ignorar os sintomas é uma política bastante sábia. Se alguma coisa em sua vida não está funcionando como deveria, os sintomas agem como um sistema de aviso antecipado, proclamando a todos dispostos a escutar que algo deve mudar. Por exemplo, você pode fazer uma comparação de seu estilo de vida em relação à sua renda. Se está gastando mais do que recebe, pode estar cometendo um lento suicídio financeiro. Seu próximo brinquedo, comprado a prazo, pode ser nada menos do que outra dose de veneno, servido a você em uma bandeja de prata. Examine o que está fazendo com sua renda atual. Você está usando de maneira sensata? Não gastando mais do que 70% de sua renda total? Ou você está vivendo algumas centenas ou alguns milhares de dólares acima de sua renda? Repare nos sintomas antes que seja tarde demais. Lembro de dizer ao Sr. Schoff que, se eu tivesse mais dinheiro, faria um plano melhor.
Ele respondeu prontamente: minha opinião é, se você tivesse um plano melhor, você teria mais dinheiro. Essa é uma afirmação de importância vital. Veja bem, não é a quantia que importa, o que importa é o plano. Não é o quanto você distribui, mas como distribui. A divisão da torta financeira. Quando foi a última vez que alguém ensinou a você como funciona o nosso sistema econômico? Não quero dizer de forma teórica ou acadêmica, mas em termos de vida real, a economia do cotidiano. Alguém já lhe contou a maneira mais sensata de alocar cada dólar que você ganha? Com certeza, alguém havia me ensinado nada disso até que o Sr. Schofield pacientemente me pegou pela mão e explicou para mim. A economia da vida real deve ser uma das omissões mais evidentes do nosso sistema educacional. Digo isso porque em minhas viagens para dar palestras ao redor do mundo, constantemente conheço pessoas com ótima formação, médicos, advogados, altos executivos, até empresários, que não têm mais a vaga noção de como administrar suas finanças. Essas pessoas sofisticadas sobre outros aspectos são capazes de ler complexos relatórios anuais, mas parecem não entender a economia do cotidiano. A economia para tornar-se financeiramente independente com base firme, construída e sempre previsível. Como resultado de sua ignorância, elas não ensinam essa economia básica para seus filhos. E assim, geração após geração permanecem ignorantes quanto relação ao milagre que é o sistema de livre empresa. Portanto, aproveite agora que vou tomar um tempo para rever quanto dinheiro você deve ser alocado para a sua criação da riqueza. Impostos. Sei que o tópico impostos pode parecer um pouco estranho para começar a discutir sobre a criação de riqueza. No entanto, ao longo da vida, jovens ou idosos devemos aprender sobre a necessidade de pagar os impostos. E assim que tiverem algum dinheiro, nossos filhos também devem aprender que, quando gastam dinheiro imediatamente, transformam-se em consumidores. E todos os consumidores de bens e serviços, independente da idade, devem pagar impostos. Se uma criança tem apenas 6 anos, quando vai pela primeira vez na loja para comprar algo, custa $1 e o proprietário vai lhe pedir 6 cents adicional. A criança pode pagar, olhar para a etiqueta de preço e perguntar ao proprietário para que são os 6 centavos. Esta é a hora de dar uma explicação completa. Se ele vai tirar 6 centavos de uma criança, o comerciante não deveria lhe dizer para onde vão? Afinal de contas, são os 6 centavos da criança. Ela poderia perguntar ao proprietário quem fica com os 6 centavos. O comerciante explica, então, que são para os impostos, que ele vai ficar com esses centavos, mas somente os coleta. As 2 próximas perguntas óbvias que a criança pode fazer são quem fica com o dinheiro e para que ele é usado. Com essas perguntas vêm respostas bem importantes. A criança deve saber disso, pois todos concordamos que, em viver juntos, chamamos a nós mesmos de sociedade. E para que a sociedade funcione de um modo adequado, há algumas coisas que não podemos fazer somente para nós próprios. Por exemplo, não podemos, cada um de nós, construir uma parte da rua. As máquinas sairiam muito caras e levariam tempo demais para aprender a usá-las. Por isso, temos um governo, e um governo é formado por pessoas que fazem coisas por nós que não podemos fazer ou não queremos fazer por nós mesmos, como as ruas, as calçadas, a política, a polícia e o corpo de bombeiros devem ser pagos. Concordamos em acrescentar uma quantia todas as vezes que compramos alguma coisa para dar ao governo. Entender isso é importante. Nossos filhos têm que aprender isso, nós temos que aprender isso. Vamos passar agora para os impostos federais. Eis uma boa maneira de explicar. Os impostos federais chamo de o cuidado e alimentação da galinha que põe os ovos de ouro. É tão importante alimentar a galinha. Não para abusar da galinha ao cortar suas asas, mas para alimentar e cuidar dela. O que você está dizendo? A galinha come demais. É provável que sim, mas então todos nós não comemos demais. Assim, não deixe um apetite acusar o outro. Se você pisar na balança e estiver 5 quilos mais gordo, você deve dizer: é verdade, o governo e eu estamos cada um com cerca de 5 quilos a mais. Parece que nós dois comemos demais. Não há dúvida sobre isso. Todos os apetites devem ser
disciplinado. O seu, o meu, do governo. Nós poderíamos todos entrar em dieta. O Sr. Schultz insistiu em que eu me tornasse um pagador de impostos feliz. Devo admitir que levou um tempo, mas finalmente tornei-me um pagador de impostos feliz. Parte dessa transformação aconteceu quando comecei a entender a função dos impostos e que é certo que todos paguem sua cota justa. Finalmente decidi que não me importava em pagar minha parte nas despesas da defesa. É extremamente necessário para toda a nossa segurança, como país, manter os tiranos internacionais afastados. Algumas pessoas dizem, para que se procurar com todo aquele equipamento caro? Para que se preocupar com todo aquele equipamento caro? Eles não virão até aqui. Obviamente, essas pessoas não têm lido os livros de história. Outras dizem, não queremos pagar as despesas da defesa. Bem, minha sugestão é para elas irem para um lugar que não ofereça a defesa como parte do pacote. Se alguém vai desfrutar os benefícios, deve pagar sua conta. Jesus, o mestre dos professores, deu um conselho bastante claro quando disse, pague a César primeiro. Isso é bastante claro. Pague a César primeiro. Por algum motivo, ele não classificou essa informação nem tomou tempo para criticar o governo. Tudo o que ele disse foi, pague a César primeiro. Não creio que precisemos de um profeta para interpretar isso para nós. Porém, antes que você vá e demita seu consultor de impostos, deixe-me acrescentar o seguinte, não paga mais do que você deve. Tire proveito dos incentivos por todos os meios. Eles foram dados a você como uma recompensa por canalizar seu dinheiro em áreas que o governo considera úteis para a economia. Tudo que estou dizendo é que quando tudo já estiver sido computado, todas as deduções legítimas feitas e você chegar à última linha do formulário do imposto de renda, independente da quantia, pague. E pague contente, sabendo que está alimentando a galinha dos ovos de ouro. Os ovos de ouro da liberdade, segurança, justiça e da livre empresa. Algumas galinhas, alguns ovos. Além disso, acredito que todos devem pagar, mesmo as pessoas mais pobres. Não importa se for apenas $1 por ano, já seria o suficiente. O ponto é que todos devem desfrutar a dignidade de pagar a sua cota justa. Há a história sobre Jesus e alguns de seus discípulos que estavam observando as pessoas virem oferecer suas contribuições ao templo. Algumas vinham com grandes quantias, outras davam quantias menores. Finalmente, uma mulher idosa veio e colocou cuidadosamente 2 centavos no tesouro. Jesus apontou para a mulher e disse, olha essa mulher maravilhosa que deu seus 2 centavos. Os discípulos ficaram intrigados. 2 centavos? Exclamaram. Entre todas as doações grandiosas feitas aqui hoje, por que o Senhor está indicando essa pobre mulher como exemplo? Jesus disse, vocês não sabem, mas ela deu mais do que os outros. E eles disseram, 2 centavos mais do que os outros? Explique isso para nós, Rabino. Ele disse, sim, para ela os 2 centavos representam tudo o que tinha. Que incrível! Mas vamos examinar ainda mais essa história. Às vezes, o que não é contado contém uma lição mais profunda do que aquilo que é contado. Analisem o que Jesus não fez. Ele não tirou os 2 centavos do tesouro e devolveu-os à senhora idosa, dizendo, aqui, senhora, observando que a senhora é tão pobre e tão merecedora de compaixão, que vamos devolver seus 2 centavos. Que insulto isso teria sido, com certeza, ela teria dito, qual é o problema? Meus 2 centavos não são bons o suficiente? Eles representam uma boa parte do que eu possuo. O Senhor levaria a minha dignidade? É claro, essa cena não aconteceu. E aqui se encontra uma lição bem profunda. A regra 70-30. Depois de pagar suas contas, a sua cota justa de impostos, você deve aprender a viver com 70% de sua renda depois dos impostos. Isso é importante devido à forma em que você vai alocar o restante 30%. Você vai gastar os 70% em necessidades e luxos e os 30% vamos colocá-la
da seguinte maneira: caridade. Dos 30% não gastos, 1/3 deve ir para a caridade. Caridade é o ato de devolver à comunidade aquilo que você recebeu, para ajudar aqueles que precisam de assistência. Acredito que contribuir com 10% de toda a renda após os impostos é uma boa quantia para se empenhar. Você pode escolher uma quantia maior ou menor. Este é seu plano. Algumas pessoas gostam de fazer sua caridade através de suas igrejas ou organizações comunitárias. Outras preferem dar individualmente. Mas quer você administre por conta própria ou dê o dinheiro a uma organização, para uma organização administrar, assegure-se de colocar de lado uma percentagem da sua renda para dar. O ato de dar deve ser ensinado bem cedo na vida. A melhor época de ensinar uma criança o ato de caridade é quando ela recebe seu primeiro dólar. Leva um passeio visual. Leve-a a um lugar por onde as pessoas precisam realmente de ajuda, para que ela aprenda a compaixão. Se uma criança entender, não terá qualquer problema em dar 10 centavos, a criança tem grandes corações. Há um bom motivo para que o ato de dar seja ensinado quando as quantias são pequenas. É bem fácil tirar 10 centavos de $1, mas é consideravelmente mais fácil tirar $100 mil de $1 milhão. Você vai dizer: se eu tivesse $1 milhão, não teria problema em dar 1.000. Não tenho centena, certeza, 100 mil é muito dinheiro. É melhor que você comece cedo para que desenvolva o hábito, antes que as grandes quantias entrem em seu caminho. Investimento de capital. Com os próximos 10% de sua renda após impostos, você vai criar uma fortuna. Esse é o dinheiro que usará para comprar, consertar, fabricar ou vender. A chave é entrar no comércio, mesmo que não seja em horário integral. Acredito que todas as pessoas nesse país deveriam desenvolver de alguma forma de capitalismo. Aqui, acreditamos que o capital pertence ao povo. O comunismo, por outro lado, ensina que o capital pertence ao Estado. Isso produz um grande contraste. O comunismo tem pouca confiança na capacidade do indivíduo de tornar decisões sábias. Ao contrário, as pessoas que no poder querem manter tudo centralizado nas mãos do governo. Em nosso país, como em todos os outros países com livre empresa, acreditamos que o gênio mora em nosso país, como em todos os outros países com livre empresa, acreditamos que o gênio mora com o popular. É o indivíduo e não o Estado, e surgirá como uma nova esperança às mercadorias e serviços. A busca do lucro é um incentivo poderoso para criar uma vida de abundância para todos. Que tal criar uma fortuna com 10% de toda a sua renda que você separa para esse objetivo? Há muitas maneiras. Deixe sua imaginação voar. Examine de perto as habilidades que você desenvolveu no trabalho ou em outras atividades de lazer. Você pode conseguir convertê-los em um empreendimento lucrativo. Além disso, você pode aprender a comprar um produto no mercado e vendê-lo no varejo. Ou pode comprar uma propriedade e melhorá-la. Ou, se tem uma sorte de trabalhar em um lugar onde é recompensado pela produtividade adicional, pode trabalhar por uma renda extra e usar essa renda para investir em uma posição como proprietário através da compra de ações. Use desses 10% para a compra de equipamentos, produtos ou patrimônios e comece. Não há como dizer que tipo de gênio encontra-se adormecido dentro de si e à espera de ser acordado pela centelha de oportunidade. Eis uma ideia excelente. Por que não trabalha em tempo integral em seu emprego e em meio ao expediente em sua fortuna? Por que não? E por que emoção você terá quando honestamente dizer: estou trabalhando para me tornar rico. Não estou apenas trabalhando para pagar minhas contas. Quando você tiver um plano bom, ficará tão motivado que terá dificuldade de ir para a cama à noite. Os últimos 10% devem ser alocados na poupança. Considero essa uma das partes mais emocionantes de seu plano de riqueza.
pois ela pode lhe oferecer paz mental ao prepará-lo para os invernos da vida. E, através da magia da composição, grandemente ajudará pelos novos programas de aposentadoria isentos de impostos disponíveis a todos os trabalhadores no país. Você pode acumular uma soma principesca ao longo dos anos. Economia 101, uma visão da criança. A melhor época para ensinar o capitalismo é quando uma criança descobre que pode ganhar algum dinheiro extra e tornar-se útil. Mas, além de dar ao seu filho uma mesada, você pode mostrar a ele como entrar no reino do verdadeiro empreendedorismo. Por exemplo, as crianças deveriam ter 2 bicicletas, uma para andar e outra para alugar. Dessa forma, elas começariam a entender o mundo do comércio. Não é realmente necessário muito para entrar nos negócios, não é necessário $1 milhão. E o emocionante é que a criança pode aprender os princípios básicos da administração. De uma General Motors a operar um negócio de aluguel de bicicletas bem-sucedido. Eis outra ideia. Mostra às crianças como comprar uma garrafa de detergente por $2 e vendê-la por 3, lá no bairro mesmo. É o capitalismo em ação. Lucros, produtos, serviços comprados para o mercado é uma essência da fortuna. Ensine seu filho a vantagem de ser uma criança. Diga-lhe a ele que algumas pessoas vão comprar dele só porque ele é uma criança. O Joãozinho dirige-se a uma das casas depois da sua e bate na porta da senhora Silva. A senhora Silva responde. Joãozinho diz: Senhora Silva, tem uma garrafa de detergente. É a melhor que existe. Minha mãe usa e muitas pessoas que conheço não usam outro produto. A senhora poderia ter uma. Custa só $3 e já é minha vizinha. Posso cuidar da senhora e, além do mais, sou só uma criança. Veja, não é simples? Esse é um pequeno exemplo do comércio em ação, capitalismo em seu nível mais básico. A senhora Silva diz: Joãozinho, gostei de você passar por aqui, acho que o seu produto é bom, mas realmente, para ser honesta com você, tenho bastante detergente. Deixe-me ver, diz Joãozinho se adiantando. As crianças sabem como superar objeções, elas não fazem cerimônia. A senhora Silva, sabendo que suas objeções são inúteis, diz: Está bem, vou comprar seu produto. Joãozinho vai para casa todo entusiasmado. Ele diz: Tenho $3 para gastar. Se você gastar todos os $3, você lembra a ele. Você entrará em falência. Ah, suspira Joãozinho, um pouco decepcionado. Sei o que você quer dizer. Você continua a explicar. Primeiro, você deve separar $2 para investir em outra garrafa de detergente. Você não deve gastar o seu capital. O capital deve ser preservado cuidadosamente. O que você acha de um fazendeiro que come suas sementes de milho? Fazendeiro tolo, não é mesmo? Assim, o capital, que é conhecido como semente de dinheiro, deve ser defendido. É a única oportunidade para outra colheita. Joãozinho não pode argumentar com sua explicação. Então, depois de pensar sobre o assunto, ele diz: Está bem, vou separar $2 para continuar no negócio e continuar a lucrar $1. Mas posso gastar o lucro de $1, não posso? Agora é a oportunidade de mostrar ao Joãozinho a diferença entre ficar pobre e tornar-se rico. Você explica. Se você gastar todo o seu lucro, terminará sem um tostão e infeliz. Joãozinho não entende. Você o leva então para o bairro mais pobre da cidade e pergunta a ele: Você quer viver desse jeito? Não. Então, está certo. Você não pode gastar todo o $1. Então, o que faço com ele? Primeiro, você deve pagar seus impostos. E para as crianças, isso é fácil. Elas pagam quando gastam, a menos que comece a ganhar muito dinheiro. Nesse caso, deve ensiná-los sobre os impostos federais. Depois, você fala a Joãozinho sobre a necessidade de caridade. Joãozinho lembra: Ah, claro, aqui estão os 10 centavos para aqueles que não têm condições. Agora posso gastar o resto. Não. Ainda assim, você terminará sem um tostão. É apenas um pouco menos infeliz. Está bem, agora o quê? Joãozinho está ficando impaciente. Os outros 10 centavos do seu lucro de $1 é para o aumento do seu capital. Se você continuar separando 10 centavos de cada $1, você ganha
que você ganha, um dia tirar o suficiente para comprar 2 garrafas de detergente em vez de uma. Ah, claro, agora o Joãozinho está realmente entendendo. Se posso comprar 2 garrafas em vez de uma, poupo uma viagem e vendo mais garrafas. Que esperto! Depois você explica que algumas companhias vão cobrar menos por garrafa quando você compra 2. Se elas vendem uma por $2, podem vender 2 garrafas por R$3,80. Joãozinho está entusiasmado. Puxa, exclamou ele. Quando vender essa garrafa, posso fazer ainda mais lucro. E é verdade. Todos se beneficiam do aumento de capital. A companhia vai vender 2 garrafas por vez, Joãozinho poupa uma viagem e algum custo e pode manter parte do que poupou e repassá-lo para a senhora Silva, como incentivo a comprar 2 garrafas em uma vez. E Joãozinho diz, ei, isso é legal, agora posso gastar o resto do meu lucro. Não, ainda precisamos fazer mais uma coisa. Vamos alugar seu dinheiro para o banco. Como funciona? Você explica. De seu lucro, você precisa tirar 10 centavos e colocar em uma instituição financeira, como o banco. Eles vão pagar para você uma taxa para alugar seu dinheiro. Eles chamam de juros. Por que um banco iria querer fazer isso? Porque alguns projetos, como a construção de um alto edifício, uma fábrica, exigem mais capital do que o indivíduo tem. Assim, temos um sistema onde todos nós podemos investir nosso dinheiro em um banco para que o banco tenha dinheiro suficiente para emprestar para os grandes projetos, assim ajuda a criar mais emprego e ajuda a todos. Nesse meio tempo, o banco vai pagar a você pelo uso do seu dinheiro. Que tipo de juros eles pagam às crianças? O mesmo que pagam para os adultos. Joãozinho teve dificuldade de acreditar nisso. Você quer dizer que eu recebo juros de um adulto quando sou apenas uma criança? Perguntou ele incredulamente. Isso mesmo, seu dinheiro cresce tão rapidamente quanto dos outros. Posso pegar meu dinheiro de volta? Claro, e sempre terá mais do que colocou. Ei, isso é muito bom. Agora posso gastar o que sobrou? Sim, Joãozinho, vamos sair e tomar um sorvete. Aposto que provavelmente você sabia de tudo isso. Mas quando conheci o Sr. Schoff, aos 25 anos, eu era tão ingênuo quanto o Joãozinho. Me pergunto, quantos adultos nunca aprenderam como podem ter um plano de riqueza? Se você tem filhos, tenha certeza de explicar a eles o plano de riqueza. Mostre a eles que se eles começarem a usar a fórmula 70-30, quando forem jovens, eles se tornarão financeiramente independentes aos 40. Eles poderão, então, passar o resto de suas vidas fazendo somente o que desejam fazer. Deixe-me explicar a você a definição de rico e pobre. As pessoas pobres gastam seu dinheiro e poupam o que sobra. As pessoas ricas economizam seu dinheiro e gastam o que sobra. É a mesma quantia de dinheiro, só uma filosofia diferente. Há 20 anos, 2 pessoas ganhavam $1.000 e ganhavam os mesmos aumentos no decorrer dos mesmos anos. Uma tinha a filosofia de gastar o dinheiro e poupar o que sobrava. A outra tinha a filosofia de economizar primeiro e gastar o que sobrava. Hoje, se você as conhecesse, você chamaria um de pobre e outro de rico. Mas poupar, como qualquer outra forma de disciplina, tem um efeito sutil. No final de um dia, uma semana, um mês, os resultados raramente são perceptíveis, mas deixe passar 5 anos e as diferenças tornam-se pronunciadas. No final de 10 anos, as diferenças são radicais. Eis uma grande filosofia que podemos aprender de um membro inferior do reino animal. É a chamada filosofia da formiga. Se você conhece as formigas, há uma frase bíblica que recomenda a todos, especialmente as pessoas preguiçosas, a estudar as formigas. Elas são singulares por 2 razões. Primeiro, uma formiga nunca desiste. Se está dirigindo a algum lugar e você coloca um obstáculo ao seu caminho, ela tentará pular sobre ele, passar por baixo, dar a volta. Se você remover o obstáculo, ela segue em frente. E se colocar outro obstáculo no caminho, ela vai procurar outra forma, por cima, por baixo ou ao redor. Quanto tempo uma formiga continuará tentando? Até morrer. Uma formiga nunca desiste. Que grande lição! A segunda razão das formigas serem singulares, adivinha o que as formigas planejam durante todo o verão? Certo, o inverno. E quando uma formiga juntará no verão
E quanto uma formiga juntará no verão para se preparar para o inverno? Tudo o que puder. Que inteligente! Embora a fábula do gafanhoto, lembra da fábula do gafanhoto? Ele ria da formiga por ela armazenar grãos todo o verão, enquanto ele continuava saltando pela grama sem qualquer preocupação com o futuro. Quando o inverno rigoroso chegou, ele morreu de fome, enquanto a formiga tinha mais do que o suficiente. Rico ou pobre, a diferença não é quanto você ganha, mas como você usa o que ganha. A escolha é sua. Correções no meio do curso. O que você imagina quando pensa em pessoas idosas? Você vê pessoas que, de alguma forma, são indefesos e vivem com recursos limitados? Na verdade, essa é a condição predominante da maioria daqueles que encontro no grupo conhecido como cidadãos de terceira idade. Não seria maravilhoso se pudéssemos mudar essa imagem? Imaginei uma nova definição do que os avós deveriam ser. O maior papel dos avós deveria ser ensinar seus netos a serem ricos, cultos e felizes, exatamente como nós. Os avós não deveriam ter que dizer: trabalhei toda a minha vida e agora preciso de ajuda. Eles deveriam ser capazes de dizer: trabalhei toda a minha vida, agora posso ajudar. Se você não estiver financeiramente independente aos 45 anos, não significa que você vive no país errado. Não significa que você vive no bairro errado. Nem significa que você vive na época errada ou que é a pessoa errada. Simplesmente significa que você tem um plano errado. E você não está sozinho. A maioria de nós sai do caminho. Quando manda um foguete para a Lua, eles sabem que o foguete pode sair um pouco do caminho. O primeiro conjunto de sistemas de direção não será suficiente para a viagem inteira. Haverá habilidades de uma correção no meio do percurso. Se você e eu somos diferentes, de tempos em tempos nós também devemos fazer nossa própria correção de meio de percurso, se quisermos nos tornar financeiramente independentes. Afinal de contas, você não gostaria de ser do tipo de avô que pode servir de modelo para a prosperidade e felicidade? Marcar os pontos. Logo depois de conhecer o Sr. Schoff, ele me perguntou se eu tinha demonstrativo financeiro. Eu perguntei: o que é demonstrativo financeiro? O Sr. Schoff pacientemente explicou que é muito importante saber com exatidão onde você se encontra. Se você, sem se enganar, apenas ao saber onde se encontra, você poderá provavelmente ter um plano para ir onde deseja ir. Não é difícil fazê-lo, simplesmente você faz uma lista e com o valor total dos seus bens e um lado da folha do papel e do outro lado quanto você deve ou compromissos financeiros do outro lado. Depois, ao subtrair seus compromissos financeiros de seus bens, você terá um número que constitui seu valor financeiro líquido. Isso não vai lhe dizer qual o seu valor como pessoa, apenas lhe dirá o seu valor em termos monetários. Eu disse ao Sr. Schoff: meu demonstrativo financeiro não vai parecer muito bom. Ele disse: sua aparência não é importante. O importante é que você o faça. Desse modo, fiz o primeiro demonstrativo financeiro. Eu tinha muitos compromissos financeiros, eu devia muito dinheiro aos meus pais, a companhias financeiras de carro e de várias outras instituições que esperavam ser pagos todos os meses. Mas, do lado dos bens, tive muita dificuldade. Coloquei tudo o que podia lembrar, até incluir meus sapatos. Afinal de contas, eles valiam alguma coisa. Puxa, que vergonha ter tão pouco. Depois de 6 anos de trabalho. Sem dúvida, você está saindo muito melhor. Mas mesmo que não esteja, você precisa ter um demonstrativo financeiro. Você não precisa colocar os resultados em um quadro público de aviso. Não é importante que você declare os seus resultados à comunidade, mas é incrivelmente importante que você conheça o ponto de seu atual plano do jogo financeiro. Com seu demonstrativo financeiro, comece a fazer bons registros de sua renda e despesas. Você já ouviu a expressão: não sei para onde vai? Nunca seja a pessoa a dizê-la. Daqui para frente, assegure-se de saber exatamente para onde vai tudo e de onde vem tudo. Veja, descobrir apenas ganhar um bom dinheiro não é suficiente. Descobrir que uma pessoa pode ganhar $1.000 por mês e ainda assim ficar sem um tostão, você dirá: como você fica sem um tostão ganhando 10 mil por mês? É fácil, simplesmente gaste 11 mil
E acredite, quando se ganha 10 mil, não é difícil gastar 11 mil. O que, como alguém já disse, se suas despesas excedem seus ganhos, seu custo de manutenção vai se tornar sua ruína. Dessa maneira, torne-se o mestre do que você tem e do que você é. E aí, as sementes da grandeza são plantadas. Grande riqueza, grande saúde, grande resultado, grande influência e grande estilo de vida. Tenha interesse, até prazer em fazer bem as coisas. Bem as pequenas coisas. Vai ajudar você a se tornar uma pessoa sofisticada, uma pessoa que conhece as estratégias fundamentais para a prosperidade e felicidade. Há um ditado bíblico que diz que se você for fiel a poucas pessoas, será um dia o mestre de muitas coisas. É isso. Essa é a filosofia que conta. A vida reluta em entregar fortuna e responsabilidade a alguém que se atrapalha até com seu próprio contra-cheque. Porém, assuma a responsabilidade de manter a contagem de sua vida financeira e você terá dado um passo importante para que lhe confie uma vida de abundância. A atitude de prosperidade e felicidade. Eu costumava dizer, odeio pagar meus impostos. O Sr. Schoff disse, bem, você deve viver dessa forma se quiser. Essa certamente é uma atitude. Fiquei um pouco perplexo. Eu achava que essa era a única atitude a se ter. Fiquei curioso em saber o que ele queria dizer. Eu costumava dizer, odeio pagar minhas contas. E ele disse, bem, você pode viver dessa forma se quiser. Eu achava que era a única forma. Eu costumava dizer, odeio me separar do meu dinheiro. O Sr. Schoff disse, essa é uma escolha para uma atitude e um estilo de vida. Finalmente perguntei, há alguma outra forma de se sentir a respeito dessas coisas? O Sr. Schoff respondeu, e se você dissesse, adoro pagar seus impostos, pois sei que é a minha parcela no cuidado e na alimentação da galinha que põe os ovos de ouro? E se você dissesse, adoro pagar minhas contas, diminuir meus compromissos financeiros e aumentar meus bens? E se você dissesse, adoro me separar do meu dinheiro e colocá-lo em circulação, onde ele possa ajudar a construir uma economia dinâmica? Não seria uma maneira melhor se você aprendesse a adorar em vez de odiar? Que maneira incrível de encarar a vida! E embora tenha me levado um tempo para aprender a dizer sinceramente adoro, a mudança em minha vida, do ódio para o amor, fez uma tremenda diferença. O Sr. Schoff até me ensinou a pagar as prestações do meu carro com entusiasmo. Ele disse, na próxima vez que você pagar $100 do seu empréstimo em prestações, coloque um bilhete dentro do envelope dizendo, com grande entusiasmo envio estes $100. Com um amplo sorriso, ele continuou, você não acredita que alvoroço isso causará do outro lado. Eles não recebem muitos bilhetes como esse. Mas, o mais importante, você não acredita o que acontecerá do seu lado. Você se sentirá em controle, levando consigo uma filosofia que traz alegria em vez de frustração. Independência financeira, você pode alcançá-la. Por que não começar hoje? Tudo o que é necessário é a disciplina para aplicar a regra do 70-30 à sua vida. Jovem ou idoso, nunca é tarde demais para tomar o caminho certo.